Bom dia a todos. Vamos aqui voltando aos nossos encontros de filosofia moderna, René Descartes, e agora nós vamos nos deparar aí com o último tema que costuma aparecer aí, ou correlatos desse tema que costuma aparecer nas questões de vestibular, tá? Sobre Descartes, que é a maneira como Descartes vai explicar, né, a necessidade, né, a certeza da existência do mundo externo, tá? Porque pelo cogito e por sua teoria, né, das ideias, tá? Descartes conseguiu, né, demonstrar indubitavelmente, né, a existência do eu pensante, tá? A existência, né, de um ser que pensa e que existe pelo ato de pensar racionalmente, obviamente, tá? Então a questão agora é: se o ser pensante existe e o mundo externo, quer dizer, qual é a possibilidade do mundo externo existir indubitavelmente, tá? Tendo em vista que, né, o mundo externo nos engana. A gente, né, é muito provável que a gente, né, se equivoque, né, nos sentidos, tá? Então, se há possibilidade de equívoco, se não há certeza ainda até este momento, né, da existência do mundo externo, tá? Como é possível a ciência? Como é possível, né, a correspondência das ideias do ser pensante, tá? Com o mundo externo, ou seja, a possibilidade de, a respeito do mundo externo, existirem verdades e realidades, tá? Então, o Descartes vai nos dizer que essa questão só será resolvida se resolvermos a questão do princípio da correspondência. A correspondência de ideias, né, que vem do mundo interno, do ser pensante, que existem, tá? E o mundo externo, tá? Que ali, né, onde há o contato pela ponte dos sentidos, ali onde há, né, a possibilidade da existência do gênio maligno, tá? Bom, a questão deste princípio, segundo Descartes, é colocada da seguinte maneira: as ideias devem corresponder a um objeto, tá? Ou seja, aquilo que eu penso a respeito de algo, para ser verdadeiro e este algo ser real, aquilo que eu penso deve corresponder tal e qual com aquilo, né, que com o objeto daquilo que está sendo pensado, né? Por exemplo, se eu penso a respeito de uma árvore, eu preciso, né, ter condições de saber, de ter certeza que o que eu penso a respeito dessa árvore corresponde ao objeto pensado, corresponde verdadeiramente e realisticamente ao objeto pensado, tá? Então é o princípio clássico da correspondência, tá? A grande questão que se coloca nesses termos é a seguinte: o que pode garantir que a ideia corresponde ao objeto? O que pode garantir que a ideia corresponda e, portanto, a ideia seja verdadeira a respeito desse objeto, né? E o que pode garantir que esse objeto também exista e seja real? Ou seja, como que eu posso garantir que determinadas ideias que tenho a respeito do mundo externo sejam verdadeiras e sejam reais, tá? A resposta dada por Descartes, a única saída racional que ele encontra é a existência de Deus, tá? Interessante que nós vamos ver como Descartes vai chegar, né, a provar a existência de Deus de maneira racional, de maneira dedutiva, portanto, de maneira filosófica e não de maneira teológica. Mas vamos lá, né? Ele vai colocar a seguinte questão: se nós não conseguirmos provar que Deus existe, nós não podemos ter a certeza de quaisquer correspondências, nem de quaisquer realidades quando nos referimos ao mundo externo, tá? Ao mundo interno, não. O ser pensante, ele é verdadeiro, ele é real, isso já foi, de certa forma,
né, provado por Descartes. A questão é, e os fenômenos, né, a existência do mundo externo, como ficaria? Tá? Então, Descartes vai dizer o seguinte: não é preciso apenas provar a existência de Deus, é preciso provar que Deus seja bom. Tá? Vamos lá, vamos ver como é que ele trabalha isso. Né? Como que Deus, né, aparece, tá, racionalmente, né, na intelecção do ser pensante? Aparece como a ideia de perfeição. O que é Deus? Deus é a perfeição. Ou seja, como inteligimos Deus? Tá? Como compreendemos Deus? Ora, quando compreendemos a perfeição, quando inteligimos a perfeição. Deus é perfeição, perfeição é Deus. Tá? Se você quiser dar o nome de Deus, porque no caso de Descartes, né, ele é cristão, ele é protestante, tá? Mas se você quiser dar um outro nome, ser supremo, o que for, né? A ideia de perfeição existe, a intelecção dela, a compreensão dela também, racionalmente, tá? Então, a questão é a seguinte: se a ideia de perfeição que temos no nosso intelecto, como ideia inata, como ideia abstrata, tá? Se ela é, né, existente no ser pensante, como nós, seres imperfeitos, poderíamos ter, né, criado ou colocado ela lá? Ou seja, a perfeição não pode ser atributo de um ser imperfeito. Então, se um ser imperfeito como nós, né, imperfeito de várias maneiras, por exemplo, nós somos tapeados pelo gênio, nós podemos ser tapeados pelo gênio, então nós somos seres imperfeitos. Então, como que seres imperfeitos, tá? Como nós, seres pensantes, tá? Como que a gente poderia ter, né, criado ou produzido a ideia de perfeição que temos, tá, no nosso intelecto como uma ideia inata? Tá? Então, como pode um ser imperfeito ter criado, né, um ser perfeito? Deus. Tá? Então, essa perfeição não pode ser encontrada em nós mesmos, mas a intelecção da perfeição como ideia inata está em nós, na condição de ideia inata. Então, quer dizer, se não fomos nós que criamos essa ideia inata, mas ela está presente no nosso intelecto, e nós somos capazes de racionalmente compreendê-la, tá? Então, um outro ser colocou essa ideia em nós. Ou seja, não existe só o ser pensante e o gênio maligno. Se temos em nós a ideia inata de perfeição, é porque necessariamente existe um outro ser que colocou essa ideia de perfeição em nós. E somente um ser perfeito poderia ter criado uma ideia perfeita. Então, por dedução racional, torna-se necessário, tá, a partir, né, da indubitabilidade da existência da ideia inata de perfeição em nosso ser pensante, torna-se indubitável também por dedução racional, tá, que exista um ser além de nós, além do gênio maligno, que tenha produzido essa ideia perfeita e tenha colocado em nós essa ideia perfeita. Porque, senão, não há possibilidade dessas coisas fazerem sentido. E elas fazem sentido racional. Elas são ideias claras e distintas. Tá? Então, se temos e temos a ideia perfeita em nós, se temos e temos a compreensão, a intelecção do que é a perfeição, e se a perfeição é algo que está muito além do ser pensante, que imperfeito é, tá? Então, isso é a ideia da perfeição, não foi criada pelo gênio maligno, porque é uma ideia inata, não é algo que chega até nós por meio dos sentidos e das sensações, mas é algo que está em nós, né, desde sempre, antes de qualquer, né, sensação ou ponte com o mundo externo, tá? Então, a única possibilidade disso ter sentido racional, tá, é a indubitabilidade de um terceiro ser, tá,
que tem a característica de ser perfeito, de ele ter nos dado, nos presenteado, colocado no nosso intelecto a ideia de perfeição, tá? Vamos que vamos. Seguindo com Descartes aí. Então, só pode criar a perfeição aquele que possui em si mesmo essa perfeição, tá? A causa da ideia de um ser perfeito só pode ser este mesmo ser perfeito, tá? Então, existe um ser perfeito, porque essa é a única forma de ser possível, de ser indubitável, tá? A existência em nós de ideias inatas, como, por exemplo, a ideia de perfeição, sendo nós seres imperfeitos, tá? E sendo essas ideias, né, impossíveis de terem chegado até nós por meio, né, da ponte das sensações, porque são ideias que são inteligidas, que são compreendidas em sua verdade, sem que a gente precise de nenhum sentido que nos ajude, tá? Então, Deus não poderia ser perfeito se lhe faltasse a característica essencial de existir, tá? Então, se Deus é um ser perfeito e tem de ser indubitavelmente, porque senão não seria possível racionalmente a existência das ideias inatas em nós, a existência, né, por exemplo, da ideia inata de perfeição. Então, vamos pensar na perfeição, inteligir, compreender a perfeição, tá? Não seria perfeito se não fosse capaz de existir. Se fosse uma tapeação do gênio, não seria perfeito, tá? Estaria abaixo, né, da perfeição, tá? Então, algo perfeito não pode ser falso ou inexistente. Isso seria contraditório racionalmente. Isso fugiria de qualquer lógica dedutiva e racional. Portanto, não seria capaz de compreensão. Tá? Não seria capaz de compreensão, ou seja, seria algo esvaziado do conteúdo, de sentido, de qualquer verdade, ou de, sabe, não teria condições de ser compreendido. Então, este Deus, este ser perfeito, a única possibilidade racional, clara e distinta, tá, da existência das ideias inatas em nós, e elas existem. Então, por dedução, nós chegamos à existência de um ser perfeito, tá, cuja perfeição não seria possível se ele não necessariamente existisse. Tá? Então, conclusão. Partimos de uma ideia que existe no interior do pensamento, a ideia inata de perfeição, e chegamos àquilo que ela corresponde fora do pensamento, a existência, a realidade de um ser perfeito. Então, além do ser pensante, além do gênio maligno, necessariamente, claro e distinto, há a realidade de um ser perfeito. Tá? Então, há a realidade de um ser ou de algo existir além do ser pensante. Que não seja tapeação, que não seja ilusão, que não seja algo irreal ou inverídico. Tá? Eu espero que vocês estejam compreendendo, tá? Porque é só seguir uma rede, uma cadeia de raciocínios lógicos. Lógicos a partir de evidências. Ora, é evidente, tá? A partir desta cadeia de razões lógicas, tá? Que parte de evidências mais simples e por dedução vai chegando a evidências mais complexas, tá? É evidente a existência de Deus. É evidente a existência de Deus e é evidente que sua existência perfeita, tá? Que ligada à sua existência perfeita, está a existência das ideias inatas em nós. As únicas capazes de serem indubitáveis, portanto verdadeiras, e as únicas capazes, então, de vencerem, né, a ardilosa artimanha do gênio maligno. As únicas capazes de, né, serem indubitáveis, portanto. Então, as ideias inatas, a indubitabilidade,
A verdade que elas fundamentam é obra deste ser perfeito. São obras desse ser perfeito. E se são obras desse ser perfeito, tá, que manifestam a sua perfeição, tá, que vamos chamar assim, que seja um pingo dessa sua perfeição em nós, grande presente que ele nos deu, tá? Também é indubitável que é também resultado da vontade desse ser perfeito. Então, colocar as ideias inatas em nós, né, indubitavelmente, né, foi vontade desse ser perfeito. Tá? E se esse ser perfeito é perfeito e precisa ser necessariamente como resultado dedutivo de evidências anteriores mais simples, tá? A vontade desse ser também será perfeita. Também é perfeita, indubitavelmente. Tá? E se é perfeita, é infalível. Não é passível de falha. Não é passível de erro, ou equívoco, ou engano. Ou seja, nada que seja perfeito se engana. Nada que seja perfeito erra. Se não, perfeito não seria. Tá? E a perfeição existe porque somos capazes de intelig-la, de compreendê-la racionalmente, de maneira clara e distinta. É verdadeira, perfeição é verdadeira por causa disso. Tá? Então, Deus existe, existe todo-poderoso e necessariamente é bom, porque é perfeito. E aqui tem uma coisa muito interessante em Descartes, né? A aproximação e a fusão entre um princípio ético e um princípio racional. Ou seja, a ideia inata de perfeição, ela se confunde com o princípio ético da bondade. Porque se não fosse perfeito, seria falso, equivocado e mal. O gênio maligno é mal, porque o engano, o nos tapear, o nos iludir, é considerado por Descartes como uma ação maligna, ou seja, uma ação cujo conteúdo e a intenção são más. Tá? Então, né, por uma dedução lógica, por uma dedução racional, o contrário do gênio maligno e de suas maldades, que são a provocação de equívocos, ilusões e falsidades, tá? Existe a bondade. Ou seja, né, aquilo que está acima de qualquer equívoco, de qualquer falsidade, de qualquer ilusão, ou seja, bom, necessariamente bom. E este ser não seria perfeito se ele também não fosse bom. Porque se fosse perfeito e gerasse equívocos e falhasse, ele teria as características, né, da malvadeza. Não, mas ele é perfeito, inequívoco, infalível, então necessariamente ele é bom. Ele não erra no que ele faz, ele não erra em sua vontade. Então, essa vontade não errática desse ser perfeito, de nos colocar, né, em nós, seres pensantes, as ideias inatas, e de fundamentar, né, a nossa verdade, a nossa compreensão clara e distinta, né, de tudo por meio dessas ideias inatas, tudo isso seria uma atitude da perfeição, uma atitude boa em si. Tá? Então, se o Todo-Poderoso garante a existência do mundo fora da mente, pois não deixaria o gênio nos enganar, porque senão perfeito não seria, perderia do gênio, perfeito não seria. Então, este ato, tá, bondoso necessariamente desse ser perfeito, de nos possibilitar as ideias inatas, nós imperfeitos, que não teríamos sido capazes de criá-las, mas nós as temos, indubitavelmente, tá? As ideias inatas, as ideias racionais, abstratas, tá? Então, se nós temos essas ideias racionais, abstratas, que nos possibilitam a verdade, a condição de sabermos a verdade, tá? Isso foi um ato de um ser perfeito, tá? Infalível, tá? Que nos presenteou com esta possibilidade. Então, a verdade, ou a possibilidade da verdade em nós,
é um ato bondoso, perfeito, deste ser cuja intenção em fazer isso também é bondosa e perfeita, tá? Então, então, necessariamente por dedução racional, a vontade desse ser perfeito, desse Deus, em nos dar as condições da verdade, tá? Pelas ideias inatas, é a vontade infalível, portanto, alcançada necessariamente como objetivo, da gente conseguir, tá? Não ser enganado pelo gênio, não só em nosso mundo interior, né? O mundo do ser pensante, o mundo, né, de sua mente, mas também no mundo exterior, tá? Ou seja, né, está provado, tá, que não só é possível existir a correspondência da ideia com o mundo exterior, tá? Porque senão Deus não seria perfeito, tá? E também está provado que esse mundo exterior existe realmente, porque senão esse presente que Deus nos deu não seria a manifestação de uma vontade perfeita, de um objetivo perfeito, portanto, devidamente alcançável e alcançado, tá? Então, seria vontade desse ser perfeito, todo-poderoso, garantir a existência do mundo lá fora, pois não deixaria o gênio nos enganar, porque ele é o sumo bem, porque ele é onipotente, tá? E Descartes diz que ele é o sumo bem e onipotente, não partindo dos escritos teológicos, mas partindo de deduções racionais a partir de evidências mais simples, no interior do ser pensante. Tá? Então, a existência de um mundo que possa ser conhecido pela humanidade, tá? É uma vontade indubitável de Deus. Tá? Então, qual seria a ponte, né, da correspondência entre o ser pensante e o mundo externo? As ideias inatas. Ou seja, tudo que pelas sensações tivessem correspondência lógica com as ideias inatas, seria necessariamente verdadeiro e necessariamente real. Vou dar um pequeno exemplo para vocês que eu acho que vai fechar esse assunto. Todo fenômeno da física que é transformado em conceitos físicos, da ciência física, ele é transformado em operações mentais matemáticas, em equações, inequações, em fórmulas matemáticas. Mas espera aí, não são fórmulas abstratas, né? Elas partem da observação, elas partem, né, de uma regularidade dos fenômenos. Ou seja, quando eu falo do movimento uniformemente variável, eu falo de coisas, né, que existem e que eu tenho contato por meio das sensações. Muito bem. Mas o que dessas sensações é retido na lógica de uma fórmula da física com o movimento uniformemente variável? Apenas aquilo que das sensações, dos sentidos, tá? Podem ser retidos em uma peneira racional que está na fórmula do movimento uniformemente variável, tá? Então, somente aquilo que das sensações podem, né, apenas aquilo que dá sensações correspondem, tá, a um arcabouço dedutivo, a um arcabouço, né, lógico racional, pode ser considerado das sensações como verdadeiro, né, digno de, né, formular, digno de entender. Todo o resto que não se encaixa, né, do mundo sensível, tá? Das ideias inatas, da estrutura lógico-dedutiva das ideias inatas, não são consideráveis passíveis de conhecimento. Ou seja, são descartadas pelo intelecto. Portanto, não receberão o estatuto da verdade e nem da realidade. Gente, eu espero ter conseguido explicar da melhor maneira possível essa questão que é bem espinhosa em Descartes, e é em torno dessa questão que Descartes trabalha também o tema
da separação entre mente e corpo em Descartes, na separação entre o ser interno e a realidade externa, e o princípio da correspondência entre eles, tá? Então, a existência, né, fundamental, anterior, inata, é do ser pensante, dedutivo, racional, capaz de produzir intelecção evidentes, claras e distintas, tá? E todo o resto, então, toda a realidade, toda a verdade, então, tá? Vem como, vamos chamar assim, resultado racional da existência evidente e inata do ser pensante, da mente separada do corpo, tá? Beijos, queridos. Até mais. Tchau, tchau.